Olá, estão a ouvir o 10º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Maria Jesus. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Maria Jesus. Olá Maria, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Obrigada por me convidares para o teu podcast. É uma honra estar aqui com vocês hoje. É uma honra ter-te aqui, sem dúvida. Olha, tu és formada em Ciências da Educação e fazes parte da coordenação do movimento E4C. Queria começar por te perguntar o que é E4C e quais as atividades que desenvolve. Sim, eu sou formada em Educação, recentemente sou mestre, há pouquinho tempo. E a E4C, ela surgiu em 2014, na ONU Mulheres, com um discurso da Emma Watson, que eu tenho a certeza que toda a gente já ouviu. E desde então que tem estado a proliferar-se por vários países no mundo inteiro. Chegou a Portugal mais ou menos na mesma altura, aqui na Salgado Pereira, que andou um bocadinho por todo o país a tentar criar núcleos regionais. Em 2017, finalmente conseguimos criar um núcleo no Porto e eu estou a trabalhar não no núcleo do Porto, mas na E4C desde essa altura também. Porque foi nessa altura que surgiram os núcleos universitários, do qual fazia parte a minha faculdade. E4C é basicamente um movimento que tenta trazer os homens para as conversas relacionadas com a igualdade de género. Porque, como nós sabemos, isto são problemas que afetam toda a gente e não apenas as mulheres, apesar de, claro, as mulheres serem as mais afetadas, acredita piamente. É um dos nossos grandes valores. E o que nós temos feito é ações de formação, mesas redondas, conferências, seminários, todo o tipo de eventos que nos é possível de realizar, ações também, por exemplo, nas redes sociais. Se vocês visitarem o nosso Instagram, vocês vão ver que também temos outras temáticas relacionadas sempre com a igualdade de género, mas que não se focam só no homem ou só na mulher. Também temos algumas temáticas que relacionam a igualdade de género com as comunidades LGBT, por exemplo, com as questões do antirracismo, com o feminismo negro e o feminismo interseccional, e com outras temáticas, como por exemplo o ecofeminismo, do qual a Carolina Pereira fala muitas vezes, com as questões relacionadas com a violência, no namoro, a violência doméstica, com a violência de género, ou seja, ligar a questões de transfobia, de homofobia, e isso é um trabalho que nós temos tentado fazer, não só no Núcleo Regional do Porto e no Núcleo Regional de Lisboa, mas também nos diversos núcleos universitários que, felizmente, em 3 anos já conseguimos lançar. Muito bem. Falaste de várias vertentes do feminismo e ainda existem, infelizmente, muitos mitos e preconceitos sobre o feminismo. Então, o que é afinal o feminismo? Pegando na frase muito conhecida da Chimamanda Ngozi Adichie, feminismo é a crença da igualdade de sexos, seja de forma política, social ou económica. Isto significa não a supremacia das mulheres em relação ao homem, porque isso é o que acontece com o machismo, não é? Que é a superioridade do homem em relação à mulher, mas sim igualdade. Ou seja, temos todos os mesmos direitos e deveres, e esses direitos e deveres são-nos reconhecidos. E acho que isso é o que as pessoas às vezes não compreendem, é que nós não queremos só igualdade de direitos, também queremos igualdade de deveres. E acho que o nosso principal dever é tratar todos os seres humanos com o devido respeito e humanidade que merecem. E isso é a máxima do feminismo, é tratar toda a gente, independente do género, do sexo designado à nascença, independentemente das crenças religiosas, independentemente da etnia, da raça, tratar as pessoas todas com respeito e dignidade. Faz todo o sentido. Então, para ficar aqui claro, o feminismo não é igual ao machismo, mas para mulheres. Portanto, temos aqui uma diferença. O feminismo é então a igualdade, luta pela igualdade e não pela supremacia das mulheres, como tu bem disseste. Um, Exatamente.
Falaste no início do papel do homem na igualdade de géneros. Será que podias elaborar um bocadinho mais sobre a importância do papel do homem aqui no feminismo e sobre a evolução que tem acontecido nestes últimos anos? Claro, o papel do homem, sobretudo, é ouvir. Ouvir as mulheres, ouvir as pessoas LGBT, ouvir as mulheres negras e os homens negros, e ouvir as pessoas que são discriminadas constantemente e regularmente na sociedade. E eu digo isto porquê? Porque eu acho que a verdadeira mudança não passa apenas por fazer ações sem saber muito bem porque é que as estamos a fazer. Eu acho que a verdadeira mudança começa, de facto, quando nós retiramos tempo para ouvir as outras pessoas. E um caso muito particular que aconteceu, que é a semana ainda do Dia da Mulher, foi o caso de uma rapariga que desapareceu em Londres quando estava a ir para casa durante a noite e que encontraram o corpo dela morta. E isso está a trazer um grande rebuliço, digamos assim, para a conversa da insegurança que as mulheres sentem a andar na rua à noite. Algo que deveria de ser absolutamente normal como andar de dia e que nós as duas, como mulheres e as nossas ouvintes, mulheres, vão com certeza reconhecer-se nisto, que é andar com a segurança amarrada durante a noite, não é? Sim, sem dúvida. E isso está a trazer muito debate do que é que os homens podem fazer para que as mulheres não sintam essa insegurança. E eu acho que o principal é, de facto, ouvirem e acreditarem naquilo que as mulheres estão a dizer. Acreditarem quando nós dizemos que às vezes andamos com a chave entre os dedos, dentro dos bolsos, que não ouvimos música quando estamos a ir para casa à noite, porque queremos estar o mais atentas possíveis, que ver um homem andar atrás de nós o caminho quase todo é bastante preocupante e ficamos logo aflitas. Ouvirem isto e acreditarem e perceberem que isto não é algo normal nem natural, eu acho que é o primeiro passo. E o segundo passo é ouvirem as soluções que nós temos, as soluções que nós podemos dar. E se abrirem o Instagram neste momento, em qualquer página feminista, vocês vão ver 9 coisas que os homens podem fazer para as mulheres se sentirem seguras à noite. E eu acho que isso é muito bom, porque de facto não lhes está a dizer, olhem, vocês são um problema, mas está a dizer, isto é um problema, e é assim que vocês, enquanto homens, podem ajudar a que deixe de ser um problema e que passe a ter uma solução. Sim. E eu acredito que isso se aplica em tudo, a todos os pontos do feminismo. Sim, sim. Aí é que vamos ter mesmo uma progressão na sociedade e uma evolução na sociedade. Eu revejo-me muito naquilo que acabaste de dizer e também tive a oportunidade de ver a história da rapariga que infelizmente foi encontrada morta e realmente até eu, partindo um bocadinho a minha experiência, quando saía do trabalho mais tarde, às 8 ou 9 da noite, tinha que passar um parque para chegar ao parque de estacionamento. Tinha que passar um parque com árvores até chegar ao parque de estacionamento. E como a maioria das pessoas sabe, então quando vamos a um parque ou um jardim à noite, é bastante... Causa bastante receio, porque às vezes há crimes que são cometidos à noite em parques. Então eu tinha muito medo desse percurso até chegar ao carro e eram só 8 da noite ou 9 da noite. E o que eu queria te perguntar é, por um lado temos esta parte que pronto, que para nós mulheres é um perigo, ou pode ser um perigo andarmos sozinhas à noite, mas por outro lado também podemos ter uma super proteção por parte dos homens para que nós não andemos sozinhas à noite. Tu achas que isto pode chegar aqui a uma falta de autonomia das mulheres para se movimentarem, por exemplo? Eu acho que a solução não é uma super proteção por parte dos homens. Eu acho que a solução é os homens a perceberem-se que há comportamentos
que não acontecem apenas à noite, acontecem em todas as alturas do dia, em todas as circunstâncias, em todos os contextos, seja no trabalho, seja no grupo de amigos, seja em casa, que fazem com que os homens, e quando eu aqui digo os homens que de facto perpetuam crimes, acreditem ser normal atacar uma mulher de noite ou assediar uma mulher de noite. E, portanto, eu acho que não é uma proteção das mulheres no sentido em que só podes andar na rua se estiveres com um homem, porque isso acaba por já acontecer, né? Só nos sentirmos seguras se estivermos com um homem ou com outra amiga, e às vezes assim, com outra amiga não nos sentimos tão protegidas, não é? Sim. Mas acho que passa por se aperceberem que estes comportamentos não começam apenas no ato violento em si. O homem que matou a Sarah em Londres, aquele comportamento não começou ali, começou antes. E, portanto, quando eu vejo pessoas a dizer uma das coisas que vocês podem fazer é, quando ouvirem amigos a gozar ou a fazer piadas relacionadas com violações, chamarem a atenção. Sim. Por isso eu espero que não se caia nessa super proteção das mulheres por parte dos homens e que nós deixemos de ter autonomia para fazermos aquilo que quisermos, na verdade, em qualquer altura do dia, porque isso é contraproducente e isso vai contra o próprio movimento de emancipação e contra a cultura da violação que estamos a tentar criar. Falaste aqui também, pronto, na questão da violação. Ainda há pouco tempo tivemos um caso de um rapaz, de um homem, que durante um direto no Instagram disse que tinha violado uma rapariga. Na sociedade atual, na minha opinião, o que eu penso é que a violação ainda é levada de uma maneira muito leve, ainda é muito desacreditada. Na tua opinião, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Eu recordo-me bastante bem desse direto. Aliás, acho que foi das publicações mais rápidas que nós fizemos de sempre no E4C, foi a nota de repúdio a essa situação. E independentemente dos detalhes desse caso em particular, que felizmente está a ser averiguado e bem pela PSP, eu acho que a forma como nós levamos isto de forma tão leviana vem exatamente destes comportamentos que vamos tendo sempre, que é, a partir do momento em que nós achamos normal fazer piadas com violação, que achamos normal isso acontecer em filmes, acontecer em séries. E, por exemplo, eu dou um exemplo de uma série que ficou bastante conhecida nesta pandemia, que é Bridgerton. Não sei se já ouviste falar. Eu já ouvi falar, mas sinceramente não vi a série. Ok, spoiler alert então. Isto é uma coisa que acontece na série e eu fiquei bastante, não digo perturbada, porque depois de trabalhar tanto tempo com estas temáticas já não ficamos tão perturbadas com isso, mas que me deixou bastante acesa e chateada é que a personagem principal masculina é violada pela personagem principal feminina. Só que ninguém está a ver isso como violação, mas é evidentemente uma violação. E quando nós olhamos para essa cena e não achamos que isso é uma violação, porque eles são casados, não é? E porque é normal, e porque são outros tempos, porque aquilo passa-se na época vitoriana, portanto 1800 e qualquer coisa, achamos que é normal. E vamos transpor isso para situações do dia a dia com pessoas reais, com situações reais, e não vamos ver essas questões com a seriedade que era necessário vermos. Eu, por acaso, acho que os rapazes que estavam a fazer a live, não o rapaz que disse que violou uma rapariga, mas os outros dois, tiveram uma atitude bastante correta de o questionar: sabes o que é que estás a dizer? Tens a certeza do que estás a dizer? E de irem logo falar com o PSP mal acabou o live. Acho que tiveram uma atitude bastante positiva. Não é ideal, mas positiva, de qualquer maneira, e isso é preciso reconhecer. E isso também nos mostra que, apesar de isto ainda ser um tema que é levado com muita leveza, como tu disseste bem, já vai começando a haver pessoas que se apercebem que não podemos fazer isso.
para além dos coletivos feministas, não é? Mas sim, por exemplo, quando foi o caso do Cristiano Ronaldo, toda a gente estava a dizer que a rapariga só estava a dizer coisas por dinheiro. Sim. Porquê é que nós tratamos assim as vítimas de violação, não é? Ou quando no início do ano passado apareceu aquela rapariga morta por um rapaz que estava obcecado por ela. Sim, a Uh, Beatriz. Exato, a Beatriz. Porquê é que nós demos mais ênfase ao facto dela estar a namorar com um rapaz e a falar com outro, do que ao facto de ele a ter morto, não é? Enquanto nós, enquanto sociedade, não ouvirmos, lá está, passa sempre, eu acho, pelo ouvir e depois fazer algo sobre. Enquanto nós não ouvirmos as vítimas de violação, as vítimas de assédio, as vítimas de violência, sejam elas homens ou mulheres, independentemente, não é? E não as ouvirmos com atenção e acreditarmos no que elas nos estão a dizer. Acho que essa cultura de levar isto de forma tão leve não acaba tão cedo. Mas fico bastante contente por ver que, principalmente nas camadas da nossa idade, mais jovens, não é? Já começa a haver alguma consciência sobre a realidade. Sim. Tu falaste na violação no namoro ou numa relação, Uhum, e muita gente ainda não considera, como tu bem disseste, as violações no namoro ou mesmo no uhum, casamento como verdadeiras violações, não é? Apesar sim. de acontecerem muito. As pessoas têm muita ideia que quando acontece uma violação, tanto homens ou mulheres, o violador ou a violadora esconde-se atrás de uma árvore e depois ataca. Mas o que é facto é que nem sempre é assim. Às vezes há violações que são ou no seio da família ou mesmo no seio de uma relação. É preciso uma pessoa Uhum, estar atenta e valorizar o testemunho das testemunhas, não é? Valorizar o que as testemunhas dizem, o que as próprias vítimas que sofreram isso na pele estão a dizer e não achar logo que é mentira. exatamente. Sim, sim, sem dúvida. É exatamente isso. É também complicado porque há muita vergonha à volta da violação. Uhum, Quando tanto um homem como uma mulher é alvo de violação, as pessoas podem demorar anos até dizerem que foram efetivamente violadas. E às vezes esse período de tempo, às vezes passa muito tempo, e quando vem aos mídias ou quando vem ao conhecimento público, as pessoas perguntam: então, mas porquê que esta pessoa se lembrou que foi violada depois desses anos todos? E sim. o que é facto é que há um processo, na minha opinião, há um processo de aceitação até as pessoas serem capazes realmente de falar e de partilhar o que aconteceu. O que é que tu pensas sobre isto? Eu acho que não é só isso, Mariana. Eu acho que é também um pouco. Eu acho que tem bastante a ver, aliás, com o ambiente em que essa pessoa vive. Porque se eu viver num ambiente em que as pessoas julgam as mulheres que aparecem na televisão a dizerem que foram vítimas de violência e de violação, neste caso, julgam-nas e dizem: ela só está a fazer isto por dinheiro. Ou ela estava a mentir. Ou temos que ver que às tantas ela disse que sim e depois a meio lembrou-se que não queria. Ou ela até que incentivou o rapaz, e eu estou a dizer ela porque infelizmente a maior parte das violações são perpetuadas sobre mulheres, não é? Ela teve a relação com ele, quis, e agora está a dizer que é violação para ver se consegue lixar a vida ao rapaz. Uma pessoa que viva neste ambiente, se for violentada, muito dificilmente vai se abrir e vai falar, porque vai ter receio que aqueles comentários horríveis que ouviu sobre pessoas que não tinham nada a ver com a sua família, com o seu grupo de amigos, seja repetido na sua situação e que as pessoas não acreditem nela, que a insultem, que a humilhem. E essa pessoa já passou por humilhação e por violência suficiente. E não só. Também temos que ver que muitas vezes os nossos sistemas de proteção, a polícia, os gabinetes de informação e apoio à vítima, por exemplo, os próprios testes de violação que se fazem nos hospitais, são bastante invasivos. Há uma série na Netflix que eu acho que explica muito bem porque é que certas vítimas não falam sobre as violações que passaram. Chama-se Unbelievable, a série.
e fala sobre mulheres que foram violadas. Não sei bem se são casos verídicos, penso que não, mas podiam ser. Muito sinceramente, não me surpreenderia se fossem verídicos. E o processo todo pelo qual uma rapariga passa depois de ter sido violada até que acreditem nela é horrível. E eu não desejo isso a ninguém, mesmo. Porque ela tem que dizer, tem que descrever a situação da violação N de vezes. Os exames são feitos logo, ela ainda está cheia de dores, ainda está. Pronto, ela foi violentada, não é? Não é uma coisa fácil no corpo, não, nem mental nem no corpo. E ela tem que fazer exames horríveis, que são necessários, e eu percebo que sejam necessários, claro que sim, mas que são horrorosos para um corpo que já está traumatizado, e tem que viver com aquilo. E então ter pessoas a não acreditar em ti, a dizer que foi tudo inventado, a diminuir a tua dor, isso leva a que uma pessoa não queira sequer falar. Sim, sim. Eu penso que também vi essa série, não tenho a certeza se é a mesma, Uhum. mas no caso a rapariga até foi mesmo processada pelo sítio Exato, onde vivia a câmara e, e passou muitos anos até realmente lhe darem sim. razão e acreditarem nela. Exatamente, é mesmo essa a série. É. E só descobriram isso porque ele era um violador em série e Exato. violou mais do que uma mulher. Portanto, se não fosse o caso, se fosse um caso único, não é? Dela ter sido a única pessoa violada por ele, muito possivelmente ela mesma teria que pagar uma indenização à Câmara Sim, e ao sítio onde vivia. E se nós pensarmos, claro que isso se calhar é um caso um pouco mais extremo da falta de justiça que existe no mundo em relação à violação, não é? Mas se nós pensarmos só em pequenas partes desse processo todo e aplicarmos a pessoas que são violadas, eu acho que nós conseguimos compreender porque é que muitas não falam e porque é que muitas não denunciam. sim. E depois ela também ficou envergonhada perante as pessoas da comunidade, portanto, no sítio onde Claro, ela vivia, porque ficou estigmatizada completamente e ficou ali, ganhou um rótulo de mentirosa, enquanto ela estava a relatar factos que aconteceram na realidade e que uhum, foram totalmente desacreditados pelas autoridades e pelo resto das exatamente. pessoas à volta dela. Ela perdeu, naquele caso em específico, ela perdeu todo o seu sistema de suporte, não é? E acho que isso é um medo que muitas vítimas de violação devem ter, que é eu se ficar calada não vou perder este sistema de suporte que tenho, enquanto que se falar se calhar vou perder isso. E isso na minha opinião é muito triste ainda vivemos numa sociedade em que pessoas que sofrem muito e que são violentadas e humilhadas têm medo de voltar a ser humilhadas pelas pessoas que mais são importantes para elas. Sim, sem dúvida. E o mesmo se passa mesmo com a violência doméstica. Uhum. Há muita Sim, também sim. vergonha e medo de estigmatização, principalmente nos meios mais pequenos ou nos meios mais tradicionais. Eu no outro dia vi uma petição pública para fazer com que a violação fosse um crime público. O que é que tu já tens conhecimento desta petição? Sim, sim, sim. Eu mesma a assinei. Pois, Sim, eu acho que sim, acho que devia de ser. Da mesma maneira que a violência doméstica é um crime público, eu penso que a violação também deveria de ser, no sentido em que qualquer pessoa, porque, por exemplo, vamos andar lá está, andamos na rua à noite, a vir do trabalho ou a vir da faculdade, e vemos um caso em que claramente alguém está a violar outra pessoa. Seja aí, seja nas queimas das fitas, que isso acontece tanto nas queimas das fitas, seja no Porto, seja em Coimbra, seja em Lisboa, seja onde for, e os casos conhecem-se, não é? E eu acho que se, em vez de a reação for pegar no telefone para gravar e meter nas redes sociais, se a reação for pegar no telefone, ligar à polícia e denunciar o que está a acontecer, eu acho que isso é um pequeno passo para que, pelo menos, as vítimas de violação tenham um pouco mais de apoio e as pessoas deixem de estigmatizar tanto a realidade. Porque isso é uma das coisas que eu penso que se começou a ver,
a partir do momento em que a violência doméstica passou a ser um crime público, em que qualquer pessoa que estivesse a presenciar aquele ato de violência podia denunciar. Sim. E isso salvava e salvou muitas vítimas de morrerem. Muitas. E ainda assim nós temos imensas. Portanto, eu não quero imaginar quantas mais ainda teríamos se não fosse um crime público. Mas o que eu acho que também é importante, para além de ser um crime público, é que haja informação de como denunciar. Porque isto acontece também com a violência doméstica, em que às vezes há pessoas que não denunciam por não saberem o que têm que fazer, porque não é pura e simplesmente ligar para a polícia, não é? Não saberem o que têm que fazer e terem medo de poderem vir a ser identificadas e isso significar perigo para elas. Sim, sim, sim. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso, devia de ser um crime público, claro que sim, para ajudar as vítimas, principalmente, tanto a nível físico como a nível psicológico, não é? Mas também deveria de haver informação de forma generalizada e gratuita, claro, para que as pessoas entendam como é que podem denunciar esse tipo de crimes. Então, como é que as pessoas podem denunciar estes crimes? Então, têm que ligar para o 112 e pedir para falar ou com a PSP ou com o Gabinete de Informação e Apoio à Vítima. E, sendo direcionado para esses canais, ou para a PSP ou para o GAIV, o que têm que fazer é: eu quero manter-me anónimo ou anónima, ou dizer o vosso nome, conforme se sentirem mais confortáveis, e dizer onde estão e que estão a presenciar, seja literalmente a ver ou seja a ouvir, porque, por exemplo, às vezes podem ser os nossos vizinhos a ter uma discussão séria e nós conseguimos perceber que violência está bastante envolvida naquela situação, dizer eu moro no sítio X e os meus vizinhos do prédio X, do andar X, porta X, como for, estão numa situação de violência doméstica. Está a acontecer neste momento, precisamos que venha aqui alguém. Certo. Sim. E podem fazê-lo sempre de forma anónima, completamente anónima. Certo, isto é muito útil de saber e porque no fundo nós somos responsáveis, não é? Pela sociedade, nós temos de ser cidadãos ativos e se vemos ou se ouvimos uma situação do género, é o nosso dever reportar. E eu, por acaso, até pensava que a violação era um crime público, portanto, tinha essa ideia errada que já era considerado um crime público, uma vez que a violência doméstica é considerado como crime público. Então, neste momento, eu só posso incentivar aqui os nossos ouvintes a assinarem a petição para que a violação seja considerada um crime público, para que as vítimas sejam dignificadas, para que também sejam mais protegidas e para também que possamos evitar casos de violação. Sim, sem dúvida. É apelar à assinatura e também apelar a que, se souberem que alguém foi violado, seja de que forma for, que sabem essa informação, tentem falar com a vítima, mas de uma forma não invasiva, ou seja, não cheguem à beira da pessoa e dizer: olha, eu ouvi dizer que tu foste violado, é verdade? Não façam isso. Não sejam essa pessoa. Claro. Mas tentar perceber com a pessoa o que aconteceu, se a pessoa precisa de ajuda, acima de tudo, e se a pessoa quer que a acompanhem para fazer a queixa, por exemplo. Mas claro, a pessoa é que tem que decidir. E se a pessoa disser que não, é não. A pessoa é que sabe, neste caso. A pessoa é que sabe se quer fazer queixa, a pessoa é que sabe se precisa de ajuda ou não, porque efetivamente não fomos nós que vivenciamos a situação de violação. E, portanto, se queremos dignificar as vítimas, temos que as ouvir e que respeitar, acima de tudo. Certo. Nós temos falado então durante este diálogo sobre géneros e falando sobre géneros e identidades, queria agora falar um pouco sobre a população LGBTQ. De momento há várias siglas, não é? LGBT, se calhar é o que é mais conhecida, temos a LGBTQ e também temos a LGBTQIA+. Podes-me explicar ou nos explicar o que é que esta sigla quer dizer? Claro que sim, então. Inicialmente a sigla era só LGBT, que significa Lesbians, Bisexuals, Gays and Transgender.
E ao longo do tempo, à medida que se vai lutando mais e mais pela liberdade das pessoas LGBTQIA+, a sigla foi aumentando. Quando se adicionou o Q, que significa queer, significava todas as pessoas que fossem LGBT, mas que não se encaixassem dentro do L, nem do B, nem do G, nem do T, ou seja, as pessoas assexuais, as pessoas pansexuais, as pessoas não binárias, as pessoas andrógenas, assexuais, ou seja, o que é o queer significava essas coisas todas. E neste momento tem-se um entendimento mais amplo do que é que são estas sexualidades e estas expressões de género diferentes. E, portanto, a sigla aumentou. E a sigla é maior do que o LGBTQIA+, mas para facilidade de expressão, digamos assim, usa-se o LGBTQIA+, que significa lesbians, bisexuals, gays, transgenders, queer, agender e intersex, se não estou enganada. Exato, intersex. Que são pessoas que estão, pronto, que não se identificam só com um género, essencialmente. Certo. E eu acho que isto é menos complicado do que parece, é menos um quebra-cabeças do que parece. No sentido em que a única coisa que nós temos que nos preocupar, independentemente da nossa sexualidade, independentemente da nossa expressão de género, a única coisa que nós temos que nos preocupar é respeitar a outra pessoa. Sem dúvida, sim. Independentemente da letra do alfabeto LGBT que pertençam, é respeitar a existência dessa pessoa e tentar compreender também o que é quando uma pessoa nos diz eu sou assexual, compreender o que é que significa e se calhar não fazer certos comentários relacionados com a sexualidade dessa pessoa, porque uma pessoa assexual não tem qualquer tipo de necessidade sexual e portanto não há necessidade de nós estarmos a fazer alguns tipos de comentários que é normal se fazer entre amigos, por exemplo, não é? Tiveste com aquele rapaz, não sei o quê, aposto que tiveste grande festa. Não é necessário. Eu estou a dar assim exemplos corriqueiros porque eu acho que é a forma mais fácil de se compreender estas questões e de começarmos a aplicar o respeito por estas questões no nosso dia a dia. Porque acho que só assim é que chegamos lá, acho que só assim é que as pessoas que fazem parte deste espectro se sentem confortáveis connosco e com o espaço à nossa volta. E acho que respondi à tua questão. Sim, não sei sim. se respondi. Respondeste à minha questão, sim senhora. Eu, infelizmente, ao longo do tempo, eu tenho visto algum ódio nas redes sociais destinado a pessoas LGBTQ e não só nas redes sociais, também estou a falar aqui, infelizmente, na perseguição que algumas pessoas transexuais são sujeitas e às vezes até casos de homicídio. E para mim, eu tenho sempre na minha cabeça a questão: porquê que as pessoas se preocupam tanto com a identidade alheia? É algo que eu não consigo, não, da maneira como eu fui criada, da maneira como eu cresci, não me entra na cabeça, mas o que é facto é que muita gente usa as redes sociais, e não só, na rua, os comentários, para atacar estas pessoas LGBTQIA+. Na tua opinião, o que é que ainda falta fazer para acabar com este tipo de violências contra as pessoas LGBTQIA+. Eu acho que, para começar, toda a gente que está a ouvir este podcast tem que seguir o Jeffrey Marsh no Instagram. Esta é uma pessoa que é não binária, ou seja, não se identifica nem com homem, nem com mulher. E a língua portuguesa é muito traiçoeira nestes aspectos, porque nós não temos um ele ou ela, não temos um elo, um they singular, como há nos Estados Unidos, não é? Na língua inglesa, pelo menos. E esta pessoa
é fantástica, porque ela vai explicando estas questões de uma forma muito compreensiva. Compreensiva no sentido de esta pessoa sabe que isto são questões que, para quem não faz parte deste espectro, para as pessoas que são cisgênero, vai explicando isto de forma muito compreensiva, porque sabe que nós, enquanto sociedade, formatamos as pessoas para a normalidade de género. E a normalidade de género é: há mulheres e há homens. Se nasces com uma vagina, és mulher; se nasces com um pénis, és homem. E dependendo daquilo com que nasces, vais ter certos papéis na sociedade. Vais ter certas expectativas sobre ti. E vais ter certos lugares que podes ocupar ou que não podes ocupar. Por isso, quando aparece uma pessoa, como o caso da Gisberta, como o caso da transgênero que foi encontrada morta no início deste ano, são pessoas que desafiam essa normatividade de género. E não o estão a fazer propositadamente. Elas estão simplesmente a viver a sua verdade, a sua vida. Claro. E não devia haver nada errado com isso. E a perseguição que é feita porque é muito difícil para pessoas adultas mudar a realidade a que foram habituadas. E a realidade a que foram habituadas é que, de facto, há homens e mulheres e ponto final. Não há mais. E, portanto, estas perseguições vêm do medo de ter que mudar essa realidade. Porque é muito difícil, é muito desafiador. Mas o que eu acho que as pessoas não se apercebem é que ainda é mais difícil, mais desafiador, viver a nossa verdade dentro dessa normatividade de género. E só quando as pessoas conseguem ouvir e ter empatia para com essas pessoas é que vão começar a perceber que as perseguições às pessoas transgênero, às pessoas lésbicas, às pessoas gays, às pessoas bissexuais, não faz sentido. E é horrendo. Porque ninguém é perseguido por ser heterossexual. Ninguém é perseguido por ser cisgênero, por se identificar com o sexo com que nasceu. Sim. Ninguém é perseguido por essas questões. E, portanto, só quando nós criamos esta empatia e nos apercebemos que estas pessoas não estão a fazer absolutamente nada de errado e que a existência delas em nada influencia a nossa existência, é que vamos começar a perceber-nos que são crimes horrendos e a fazer algo para os mudar e para que deixem de acontecer. Sim, sim, concordo inteiramente contigo. E mais uma vez é necessário ter respeito por toda a gente, nós somos todos humanos, somos todos, somos todos iguais, mas diferentes, quer dizer, temos todos a nossa individualidade e a base aqui é o respeito por todos, cada um Exatamente. tem o direito de viver a vida que quer, é muito importante haver essa consciencialização. E eu acho que nos anos anteriores, portanto, antigamente, esta questão do LGBTQIA+, não era tão representada e era mais reprimida. E daí, se calhar, as pessoas um bocadinho mais velhas não compreenderem bem esta realidade ou terem certos estigmas acerca desta realidade. Sem dúvida. E quando as pessoas LGBT eram representadas de uma forma muito exagerada, como se não fossem pessoas normais, não é? Se nós Sim. pensarmos, sei lá, em filmes antigos, ou séries antigas, quando aparecia uma pessoa LGBT, era sempre uma pessoa muito diferente das outras. E não são. Não são. São São pessoas como as pessoas. outras. Exatamente, não é? E claro que há pessoas que gostam de ser exageradas e extrovertidas e mais, sei lá, mais exuberantes, mas isso não tem a ver com a sua sexualidade, tem a ver com a sua personalidade, não é? Claro. Ninguém vai dizer, vai perseguir uma mulher, quer dizer, não é um bom exemplo, porque as mulheres são perseguidas independentemente, não é? Mas ninguém vai achar estranho se uma mulher for vaidosa Claro. e quiser usar roupa brilhante e maquilhagem e perucas, ninguém vai achar isso estranho. Pode achar exagerado? Sim, estranho não. Mas porquê que nós achamos isso quando é um homem? E porquê que assumimos imediatamente que é um homem gay? Por causa exatamente dessas representações pequenas que haviam antes e que eram tão exageradas.
porque de facto, quando conhecemos de facto pessoas que são LGBT, são exatamente igual a nós. E não há uma maneira de distinguir uma pessoa LGBT de uma pessoa que não seja LGBT. Claro. Não tem um rótulo escrito na testa que são LGBT. Realmente. Portanto, são pessoas iguais a todas as outras e nós temos é que respeitar as identidades de toda a gente. Como há pessoas, pode haver pessoas LGBT extravagantes, mas eu também vejo muitas pessoas cisgêneros extravagantes, não é por aí. Exatamente. É um estereótipo faculado LGBT, mas que não representa a realidade, portanto está com um erro de representação. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que eu não sendo LGBT, portanto não posso falar pela comunidade, obviamente, mas eu quando vejo pessoas LGBT, por exemplo, nas marchas, no Pride, elas não estão a ser extravagantes, elas estão a celebrar a vida, Exato. que é algo que não podiam fazer antes. E nós vemos isso a acontecer em festivais de verão, pessoas a ser mais extravagantes, porque estão num festival, estão-se a divertir, e não achamos isso estranho, não julgamos. Por isso, porque é que nós achamos estranho quando é uma pessoa LGBT a celebrar a sua vida? Pronto, é uma questão que fica para aqui, para, para quem estiver a ouvir. Deixar de achar estranho pessoas a celebrar a sua vida em prides e em marchas, e seja onde for, na verdade. Exatamente, porque não nos podemos esquecer que também em alguns países a homossexualidade ou o facto de ser LGBT, independentemente de ser bissexual, transgênero ou queer, ainda é punida, em alguns casos leva à prisão. Uhum. Portanto, aqui quando as pessoas Sim, dizem, é crime, porque é que sim, estão a sim. celebrar? Sim, é crime. Porque é que estão a celebrar? Porque infelizmente há, há uma história toda de discriminação para trás e há países em que as pessoas nem são, não têm a oportunidade de serem quem são. E por Uhum. isso sim deve-se celebrar. Sim, temos um caso na Europa que é a Polónia. A Polónia tem zonas livres de LGBT e o que isto significa que se tu és uma pessoa LGBT naquela zona és escorraçado, és punido, não é? E infelizmente são mais os estados na Polónia que são assim do que os que não são. E é um país europeu, em pleno século XXI. Não é um país na Ásia, não é um país no Médio Oriente, não é um país em África, é um país na Europa. E as pessoas aí são perseguidas por serem LGBT. Felizmente a União Europeia disse que a Europa é um local de liberdade para as pessoas LGBT. Não é um Sim, sim, local sim. onde deve haver, como há infelizmente na Polónia, zonas para não LGBT ou livres, Uhum. porque não faz sentido nenhum. Não. Sim, é isso. Não faz sentido as pessoas terem que se esconder e terem que esconder quem são para poderem estar seguras. Mas infelizmente continua a ser uma realidade. E por isso é que sim, temos que celebrar a vida dessas pessoas sempre. Exato. Porque não, nós não fazemos ideia, eu não sei se és LGBT ou não, Mariana. Não, por acaso não. Ok. Porque nós, de facto, enquanto pessoas cis e hetero, não sabemos o que é isso. Nós não temos essa experiência. E, portanto, sim, vamos celebrar as pessoas que passam por isso e que felizmente podem ser abertamente quem são. Exato. Não poderia concordar mais contigo. Olha, aqui para finalizar, que recurso é que tu recomendas para as pessoas aprenderem mais sobre, quer seja violência de género, quer seja esta questão do LGBT, que aí há mais? Ora, primeiro de tudo, seguirem o IFOXIPT, Sim, mas também seguirem a ILGA Portugal, seguirem a It Gets Better Portugal ou a Internacional, mas a portuguesa faz um trabalho excelente em Portugal. Seguirem a Unimais, que é um programa de violência no namoro em universidades. Seguirem a UMAR, seguirem a Comissão para a Igualdade de Género, claro, porque estes canais fazem muito conteúdo maravilhoso, educativo, para estas questões. E não só. E mostram-nos também as realidades assustadoras que Portugal ainda vive em relação a estas matérias. E caso necessitem de algum tipo de livro, de manual, de artigo,
podem sempre mandar-nos uma mensagem no Instagram ou um e-mail, e se nós tivermos acesso a isso, enviaremos, claro que sim. Porque lá está, nós estamos constantemente a aprender. Nenhuma destas páginas que eu falei agora sabe tudo, sobre tudo. E acho que isso é muito importante, é a comunidade que existe, graças a essas páginas, para fins educativos. Percebes o que eu quero dizer? E também seguirem outras páginas internacionais. Se derem bem com o inglês, há imensas e imensos ativistas de género e LGBT, como por exemplo o Jeffrey Marsh, que eu falei há bocadinho, e que parece que não, mas o simples facto de nós termos esse tipo de conteúdo no nosso Instagram, junto do outro conteúdo que já consumimos, educa-nos bastante. E educa-nos sem nós nos estarmos a perceber que estamos a ser educados, o que é ainda melhor. Certo, a educação aqui é a chave. Exatamente, sim. Eu sou suspeita para dizer essa frase, porque pronto, enfim, não é? Sou da educação, mas sim, a educação é de facto chave para nós conseguirmos compreender as pessoas, ser empáticas para com elas e solidárias e, sobretudo, para as respeitarmos. Sim. Olha, muito obrigada, Maria, por tudo aquilo que partilhaste connosco. Foi um prazer ter-te aqui. Eu tenho a sensação que podemos Obrigada, ficar eu. aqui 5 horas a falar sobre estes assuntos. Sim, sem dúvida. Há muito pano para mangas neste tipo de assuntos, muito mesmo. E obrigada aqui aos nossos ouvintes que estiveram a ouvir este episódio do podcast. Desafio os ouvintes a assinarem a petição para que a violação seja um crime público e a seguirem as páginas que a Maria aconselhou. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que tenham gostado e espero que tenham aprendido alguma coisinha. Obrigada. Obrigada e até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!